Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, para a gente continuar a falar sobre a vida de Abraão. Na semana passada, a gente conversou sobre o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Depois de 25 anos de que Deus havia feito a promessa a Abraão, de que chamou Abraão para andar com ele, e disse: Abraão, você vai ser uma bênção, você vai ter uma descendência, um povo enorme a partir da sua descendência. Mas durante esse tempo, Abraão teve que lidar com algumas dificuldades, e que nós vimos que eram dificuldades de Abraão, eram dificuldades de Sara, mas que em momento nenhum eram dificuldades para Deus. E a sua esposa era estéril, e o tempo todo Deus afirma, reafirma para ele: Abraão, você vai ser pai de muitos. É a partir da sua descendência que um povo abençoador será formado. Mas Abraão não tinha filhos. E a gente aprendeu na semana passada que nesse percurso, nessa jornada, nessa caminhada com Deus, vimos que Abraão e Sara tentaram dar uma mãozinha para Deus. Já que o Senhor decidiu nos abençoar, o que a gente vai fazer então? Esposa estéril, o homem já com a idade avançada. Então, Sara bola um plano mirabolante. Tenho aqui uma escrava, tem alguém que pode nos ajudar nessa tarefa, é jovem, então eu acho que a gente assim pode ajudar o Senhor a cumprir o plano dele, a vontade dele. E Abraão, ele decide dar ouvidos a Sara, toma Agar, e ela de fato engravida. E a gente aprendeu que quando nós tentamos cooperar com Deus da maneira como Ele não pediu, o máximo que a gente consegue fazer é entrar numa crise, criar crises, e crises desnecessárias. Porque depois que ela engravida, Ismael nasce, há uma contenda na família de Abraão. Então, Agar e Ismael são mandados embora, Deus promete que vai abençoá-los e faz isso, mas fica aquela coisa da rusga, né? da contenda, aquela ponta de amargura no coração. E por quê? Fruto da desobediência do homem. Ninguém pediu que eles fizessem aquilo, mas eles decidiram fazer. Mas, olhando do ponto de vista de homens, ou seja, de ser humano que está sujeito a errar, o erro que eles cometeram em medidas diferentes e de formas diferentes, eu e você também cometemos, porque de tempos em tempos a gente insiste em dar uma mãozinha para Deus, mesmo Ele dizendo que não precisa, né? E o texto que nós vamos ler hoje, que se encontra aí no capítulo 22, trata de um momento em que Abraão não é mais o mesmo homem vacilante. Esse é o momento, digamos, de maior desafio da vida de Abraão. O maior desafio da vida de Abraão, olhando sob a perspectiva do que está escrito no capítulo 22, olhando para o momento em que ele deixa sua parentela, o momento em que ele vai enfrentar, por exemplo, escassez. Lembra que ele desce para o Egito, porque a terra em que se encontrava havia uma grande fome, e ali aquele momento em que ele está agora diante de um homem poderoso, Faraó, e ele moralmente cai porque ele mente. O momento em que ele vai ter que, por exemplo, entrar numa luta para resgatar seu sobrinho Ló. São desafios. Momento em que ele vai interceder por Sodoma, tamanha depravação, pecado daquela cidade, e ele começa a interceder, a orar
Senhor, e se tiver lá tantos justos e tal? Desafios. Ele vai entrar enfrentar reis filisteus. Tudo isso é muito desafio, além desses que eu já citei, que talvez colocasse o coração de Abraão mais angustiado, que era o fato de ouvir o tempo todo que seria pai de muitos e não tinha filho, sua esposa estéril. Tudo isso era um grande desafio, ou foram grandes desafios, mas nenhum deles supera o que a gente vai ler aqui no capítulo 22. Esse foi o grande teste da vida de Abraão. Então vamos lá, capítulo 22, versículos de 1 em diante. Nós vamos ler aí até o versículo de número 19. Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Todo mundo achou? O Miguel está projetando ali. Obrigado, Miguel. Então diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê, ou Jeová-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Então, essa passagem traz para a gente o maior desafio da vida de Abraão. O momento, talvez, de maior angústia no coração de Abraão. De talvez maior temor. Mas está escrito isso aí? O texto diz que quando ele ouve Deus, a voz de Deus, discerne a voz de Deus, dizendo: toma o seu filho e vá, que você tanto ama, e sacrifica o teu filho, entrega o seu filho a mim. Nós não lemos o Abraão, ou que o comportamento de Abraão foi hesitante como em outros momentos, em que ele teme
alguém poderoso e diz, olha, é melhor que você minta e diga que é minha irmã. Passa um tempo. As experiências que Abraão teve com o Senhor lhe deram assim fortalecimento, para usar uma linguagem muito comum em nossos dias, né? Talvez muitos de vocês façam uso disso, se condicionem bem fisicamente, ou seja, esse caminhar com Deus vai preparando a musculatura espiritual de Abraão para o momento mais difícil da sua vida, para o momento mais desafiador de sua existência, que é aquele pedido que Deus faz, entrega aquilo que você tanto ama a mim. Então, o verso 3 diz que na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou toda a logística, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, cortou lenha, levou fogo, tudo preparado. Mas eu gosto de ler a Bíblia, e esse é um exercício que acho que é indicado para todo mundo, fazendo perguntas ao texto. Por exemplo, eu fiquei perguntando como teria sido a noite que antecedeu a partida de Abraão. O que passou no coração desse homem? Porque quando a gente lê o texto, digamos, abruptamente ou rapidamente, ou de forma desatenta, a gente lê, mas não para às vezes para pensar naquilo que pudesse estar ali no coração daquele homem. E aí você pode fazer o seu exercício como pai, como mãe. Imagina, como teria sido o coração desse, ou como estaria o coração desse homem naquela noite. Eu fico imaginando que, embora não esteja dito, que foi uma noite de insônia, angustiante. Mesmo ele discernindo se tratar da voz de Deus que lhe fez aquele pedido, mas talvez ele dizendo para si mesmo, mas esperei tanto tempo, né? Aquilo mexendo com sua mente, com seu coração. Então, esse desafio é aquilo que a gente chama de provação na Bíblia. Você já deve ter escutado muito a respeito dessa ideia de provação. O que é uma provação? Provação é uma prova, um teste de fé. Um teste de fé, em que Deus pode usar circunstâncias, por exemplo, para ficar aqui no exemplo de algumas pessoas que vieram aqui no último domingo à frente, de forma espontânea, compartilharam que tiveram seus momentos de provação, o diagnóstico de um câncer, a dureza do tratamento de um câncer e o fim daquela provação com a cura. Nós ouvimos isso aqui. Então, circunstâncias da vida podem ser usadas para que a nossa fé seja testada. E o objetivo com isso, nós não estamos falando de que existe um Deus sarcástico que quer ver seus servos e filhos e povo sofrer. Não. É que ao fim dessa provação, e nós só superamos isso pela graça do próprio Deus, como lemos aqui, porque é Ele quem provê, é Ele quem providencia. Durante esse período, nós estamos sendo trabalhados para que, ao fim daquela provação, você saia com a fé mais firme, mais robusta, uma fé mais consciente, uma fé que não se deixa ser levado por circunstância e até mesmo não permite com que a gente coloque os nossos planos à frente dos planos de Deus. Vocês se lembram na semana passada que Sara, nós comentamos aqui, e Abraão colocaram à frente, literalmente aquele ditado popular, o carro na frente dos bois, ou seja, não, nós vamos ajudar Deus. Como? Do jeito que a gente planejou. Esse episódio, ele é, digamos, definitivamente o rompimento com um tipo de pensamento, com um tipo de dinâmica, com um tipo de vida que quer se valer a partir do seu próprio esforço. Então, Abraão se apresenta diante de Deus agora
não hesitante, mas não significa que ele não estivesse angustiado. Quando a gente olha para a Bíblia, algumas pessoas têm muita dificuldade, até falamos isso, né, na quinta-feira, de se apresentar com suas dúvidas. Tem dificuldade de dizer, poxa, não estou entendendo isso. É possível que Abraão estivesse, e como fez, obedeceu, sem compreender plenamente todas as coisas, mas por fé, ele obedeceu. Então, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, verso 3, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, seu filho Isaque, cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Lembra? Como é que começa a história de Abraão com Deus? Sai do meio da tua parentela e vem andar comigo. Ele também não sabe para onde ele vai, não tem ali o íconezinho do Google Maps dizendo, ó, chegou. Ele está ali, ele está peregrinando. Inclusive ele mora como estrangeiro durante boa parte da sua vida, num lugar que seria tal da terra, mas não é dele ainda. Mas como parte da promessa de Deus, que passava diretamente pelo nascimento do seu filho, ele sabe, eu posso confiar. Deus prometeu e está aqui a prova. Só que agora Deus está provando Abraão. No caso aqui, o verso 1 diz que algum tempo depois, Deus pôs a prova. Deus pôs a prova. Ou seja, ali a fé de Abraão será testada. E esse teste é um teste para qualificar essa fé. Então, as pessoas costumam dizer o seguinte, uma fé não provada, ela pode ser inconstante. Você já percebeu que gente que anda com Deus, e não estou nem falando de gente que tem mais tempo de caminhada, mas gente que tem mais intimidade, gente que é mais piedosa. Você olha para aquela pessoa e você fala diante, às vezes, do que você constata na vida dela. Gente, como é que ela suporta? Como é que ela consegue? Como é que ela vive daquele jeito? E aí você olha admirado e diz, um dia eu quero ser assim também. Ela vai sendo trabalhada. Falamos isso algumas semanas atrás. Deus vai trabalhando Abraão no altar dele. E aqui também Abraão ergue um altar. Mas é fato, isso não quer dizer que em meio a essa provação ele não sentisse no seu coração algum tipo de aflição. Mas, de novo, está dizendo isso no texto? O texto não está dizendo isso. Mas Abraão, em outros aspectos, foi como eu e você. Abraão mentiu, Abraão caiu, Abraão tinha dúvidas, Abraão tinha questionamentos. Então, certamente, como eu e você, Abraão tinha temores no coração a respeito disso. Tinha dificuldades, não estava compreendendo todas as coisas, mas aí com Abraão a gente até aprende uma lição muito importante. Mesmo que a gente não seja capaz de compreender tudo, pela graça do Senhor, e devemos orar pedindo isso o tempo todo, Senhor, me dá a condição de obedecer em todo o tempo. Mesmo que eu não seja capaz de compreender. Mesmo que a minha percepção não alcance aquilo que está no seu coração. Existem coisas que nós não vamos ter todas as respostas ao mesmo tempo, e existem coisas que nem teremos resposta em momento algum. Mas todos nós somos chamados para andar em obediência diante de Deus. Mas isso nos angustia? Isso pode ser feito em meio às nossas dúvidas? Pode. E não tem problema que se pense assim. E não tem problema que se chegue a essa conclusão. O problema é quando a gente perde de vista quem nos chamou para andar com Ele. Foi Deus.
Então Abraão se levanta na manhã seguinte, faz tudo do jeito que tinha que ser, do jeito como a situação exigia. Abraão, verso de número 4. No terceiro dia de viagem, Abraão, ele caminha, olhou e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Ele não fala o que vai fazer propriamente, ou pelo menos não revela aquilo que Deus lhe pediu para fazer às pessoas que estavam com ele. O que ele diz? Nós vamos ali adorar. Ele não diz, olha, eu recebi uma revelação de Deus e vou até aquele lugar e vou concluir aquilo que Deus me pediu. O que ele diz é, o rapaz e eu, nós vamos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Então, o que a gente aprende aqui é que adoração tem a ver e muito, não tem como viver de uma outra forma. Adoração está relacionada à obediência. Ele se levanta, ele prepara tudo, toda aquela logística, e só que agora, daqui para frente, é ele, o menino e Deus. Os outros ficam para cá. É como se os outros não tivessem nada a ver com aquilo. Ele não precisa falar para os outros o que Deus pediu que ele fizesse, mas ele revela para os outros o que está no coração dele, desse homem agora transformado. Nós vamos ali adorar. Para Abraão, aquilo se tratava de culto. Nós vamos ali adorar. Nós vamos ali em obediência à voz de Deus. Nós vamos, fiquem aqui, vamos nos dirigir um pouco mais para frente, porque nós faremos isso porque Deus nos ordenou, ou me ordenou, né? Nesse caso, foi a Abraão, ou com Abraão que Deus falou. Então, Abraão, ele corresponde isso. De novo, talvez sem compreender muito, sem entender os porquês, né? A motivação, ele não tinha o conhecimento pleno. Por isso que eu digo que, ao olhar para a Bíblia, a gente precisa tentar compreender o que o texto não está dizendo. Como assim? Nas entrelinhas. Quando você está numa prova, quando você está numa peleja, quando você enfrenta uma dificuldade, muitas vezes você não se assombra, muitas vezes você não se angustia, muitas vezes você não chora, muitas vezes você não faz perguntas para Deus. Faz. E muitas vezes você fica sem a resposta. Muitas vezes você não ouve com clareza. Em parte até daquilo que a gente muitas vezes coloca diante de Deus, a gente não compreende porque já não ouviu com clareza qual é a vontade de Deus. Mas aqui, Abraão já é um homem transformado. Então, ele obedece. Eu e o rapaz vamos ali adorar. Ele se levanta, ele prepara tudo e vai na direção do cumprimento daquilo da vontade de Deus. Ele não questiona. Quem anda por fé precisa aprender. Acho que está dando muito eco. Tira o ganho e dá mais volume. Acho que melhora. Por favor, Miguel. Ele não questiona, ele não debate. Ele não se debate diante de Deus. Ele só obedece. Ele apenas obedece. E aí, no verso 8 ele diz, depois da grande pergunta do seu filho, vamos ler o versículo de número 7. Isaque se virou para Abraão e disse, pai, na minha versão está assim, nós temos tudo aqui, né? Temos fogo, temos lenha, mas parece que está faltando alguma coisa, pai. E ele diz,
Temos fogo, temos lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí vem a resposta inspirada ou resposta de fé de Abraão: Deus providenciará o cordeiro. Ele disse isso para Isaque, mas ele também estava dizendo isso para ele mesmo no seu coração: meu filho, Deus proverá. Que desafio! Você já esteve diante de perguntas e você ficou, em alguma medida, pensando o que dizer, e de repente, pela graça de Deus, num lampejo, num insight do Espírito Santo, você dá uma resposta assertiva, mas uma resposta assertiva muito mais para você também. Você dizendo para si, você está falando para o outro, mas ao mesmo tempo dizendo para si: Deus proverá, Deus proverá. E continuaram a caminhar juntos. Então, diante de dificuldades, e cada um aqui tem as suas, diante das nossas provações, não apenas para outros, se for necessário, diga para outros, mas também para si mesmo: Deus proverá. Deus vai me visitar com a sua providência. Deus vai intervir com a sua mão poderosa, com uma cura, com um livramento, com literalmente aquela luz que falta, mas vai chegar aquela luz, e que não vai ser simplesmente aquela luz no fim do túnel, vai ser uma luz tão forte que vai dissipar toda e qualquer treva. Deus proverá. O tempo todo diante das dificuldades que às vezes as circunstâncias da vida nos impõem, e que Deus utiliza tudo isso para que a gente cresça na fé, a gente tem que dizer o tempo todo para a gente mesmo: Deus proverá. Deus vai intervir nessa situação, mesmo que os meus olhos não estejam vendo, mesmo que eu não seja capaz de compreender, mesmo que eu esteja numa situação em que aparentemente aquilo que eu falo e como falo ou como creio pareça ser muito frágil, mas diga diante de Deus e para si mesmo: Deus proverá. E eles continuaram. Verso 9 diz: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele e em seguida amarrou seu filho. Quer dizer, seu filho só tomou conhecimento do que ocorreria no momento extremo, no ápice daquela situação. A pergunta que ele fez teve uma resposta tardia, e então, diz o texto, em seguida amarrou seu filho, colocou no altar sobre a lenha, então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, um anjo do céu chama Abraão: Abraão, Abraão. E ele prontamente responde: aqui estou. E o anjo diz: não toque no rapaz, não lhe faça mal. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Qual era o plano de Deus? Nunca foi tomar Isaque. Na verdade, o que Deus faz é usar aquela circunstância para que fique claro, não para ele, Deus, não para o próprio Senhor. Sabe, nós não precisamos fazer nada necessariamente para mostrar para Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas esse episódio mostra que quem tinha que aprender com toda aquela situação era o próprio Abraão. Ele mesmo olhar para a sua história e como modelo que se tornou e como referência que passou a ser, estar convencido
de que era alguém que andava com Deus e que não precisava mais dos seus próprios planos para definir sua vida, que não precisava mais viver das suas próprias escolhas, mas pela fé, pela fé. Então agora diante dele está lá aquilo que no coração dele existia, a crença, a fé de que Deus haveria de mostrar, de providenciar de que forma aquela história seria finalizada. E aí eu convido você a ler comigo Hebreus capítulo 17, porque é muito elucidativo olhar esse episódio e à luz de Hebreus. Olha lá o que diz, Hebreus capítulo 11, verso 17, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência seria considerada. Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Em outras palavras, Isaque poderia até mesmo morrer, mas o que jamais teria fim seria aquilo que Deus havia prometido. Assim, me perdoe aqui falar de maneira grosseira, mas Deus vai dar o jeito dele. Deus vai providenciar o que é necessário. Deus vai levar à frente a sua vontade perfeita. Eu não estou entendendo nada, mas se Ele disse que a partir da minha descendência seria garantida a minha história e, consequentemente, os seus planos a partir de minha história, Ele vai dar o jeito dele. E ele creu nisso. E diante dos seus olhos surge a providência de Deus. Agora Abraão toma aquilo que desde sempre estava nos planos de Deus, embora você não estivesse sabendo e conhecendo plenamente todas as coisas. Então, esse capítulo mostra a fé de Abraão sendo provada, mas não somente provada, a fé de Abraão sendo aprovada. Olha aí o que diz o texto, no versículo de número 13, Abraão levantou os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio, no monte do Senhor se providenciará. Então, diante da sua dificuldade, você aprende com esse episódio que só há um que pode providenciar aquilo que é necessário para que você tenha a sua vida, as suas necessidades supridas em meio à provação. É o Deus que é provedor. É Jeová-Jirê. É Javé-Jirê. É o Deus da provisão. Verso 15, então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente. Assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo, sublinha aí, tudo isso porque você me obedeceu. Então, diante de dificuldades, o nosso papel não é dar jeito nas coisas, naquilo que parece que é difícil demais e problema enorme demais para a gente, e que às vezes é difícil a gente chegar à conclusão de que ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por perrengue, ninguém gosta de experimentar lutas, mas é possível que em algum momento isso chegue em nossa vida. Qual é o nosso papel? Crer e obedecer. Crer e confiar que Deus há de providenciar o que é necessário.
para que a gente saia ileso das nossas provações. Amém? Então, para a gente encerrar, eu queria perguntar para você, qual é a dificuldade que você hoje enfrenta e que você diz, isso tem sido uma provação para mim? Essa circunstância, aquela situação, esse momento. Você pode dar nome para isso. Você pode dar nome para isso. E você pode também se enxergar no meio disso como Abraão. Simplesmente fazer tudo o que é possível a você fazer. Corta a lenha, prepara toda a logística, é o que cabe a você fazer. Se é uma enfermidade, você pode sim procurar os médicos, e deve, é o que te cabe fazer. Se é um filho que está distante demais de você, do Senhor, o que nós podemos e devemos fazer? Colocá-lo diante daquele que pode ser a provisão, o próprio Deus. O que me cabe fazer é obedecer, é orar, é confiar que mesmo naqueles momentos em que eu não estou vendo a solução, a luz no fim do túnel, eu estou dizendo para mim mesmo diante de Deus, Deus proverá, Deus proverá. Senhor, eu não conto com mais ninguém. E na verdade, mesmo que eu dissesse, eu conto com alguém, é limitado como eu. Não consegue fazer o que o Senhor vai fazer, a gente consegue chegar até um determinado ponto e acabou. Então o que a gente precisa fazer? Obedecer o que Deus está dizendo para você nesse momento de provação. Seja sensível à voz de Deus, ouça a voz de Deus e creia que esse que te chamou para com Ele andar é o mesmo que vai providenciar o escape. É o mesmo que vai colocar diante de você aquilo que desde o início já está preparado para ser. Quando a gente olha, por exemplo, para essa passagem, eu consigo ler João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou aquilo que Ele mais amava, que ofertou aquilo que era de mais precioso, para aqueles que colocassem nele a sua confiança, pudessem usufruir desse benefício. Em alguma semelhança com o que a gente acabou de ler. Abraão ofertou a Deus o que tinha de mais precioso. A semelhança para por aqui. Porque ao extremo, a situação mais extrema, apenas Deus foi. Ele sim entregou o Filho por cada um de nós. E isso por si só é a maior de todas as providências que Deus poderia tomar em benefício da minha vida e da sua vida. Então, há alguém ao seu lado, há alguém que providencia, há alguém que supre, há alguém que abençoa. A sua parte em meio às suas dificuldades e lutas é apenas crer que Deus é por você, que Deus está ao seu lado. E diz o texto lá no versículo de número 19, depois de tudo isso, voltaram até onde estavam os servos, partiram para Beceba, onde ele continuou a morar. Então esse episódio, que a partir dessa história, você entenda, talvez de uma vez por todas, que as dificuldades que nós enfrentamos são uma espécie de escola para cada um de nós. As nossas provações, em meio às provações pelas quais a gente passa, ou já passou, ou nela está, isso tudo servirá apenas para tornar a nossa fé mais robusta. Apenas para fazer com que a gente alcance níveis maiores de maturidade. Nós apenas devemos confiar naquele que nunca falha. Mesmo que você ache, parece que está demorando, o momento oportuno vai chegar. E Deus é Deus que providencia sempre. Amém?